Olá, meu nome é Laura, sou mãe de dois, mãe atípica e mãe imigrante. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Brazuca Mama. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como está sendo a experiência com a maternidade durante a perimenopausa. Ou melhor, ser mãe de duas crianças pequenas durante a perimenopausa. Então vamos nessa. Bom, eu acabei de completar 43 anos em agosto e sou mãe de duas crianças pequenas, uma de 5, uma de 2 anos. O meu primeiro filho nasceu quando eu já tinha 37 anos e a minha filha nasceu quando eu já tinha 40. Estou aí sentindo esse cansaço bizarro, né, principalmente do início na maternidade, a partir do puerpério, né, cuidando de crianças pequenas, trabalhando fora. Esse cansaço que toda mãe vive, toda mãe sabe. Porém, de alguns meses pra cá, comecei a sentir que esse cansaço estava ficando assim um pouquinho intenso demais, a ponto de eu sentar ou deitar ou me encostar em um lugar e imediatamente sentir aquela vontade de derreter ali, entendeu? De simplesmente ficar e dormir por horas. Eu diria que um cansaço comparável ou até mais intenso e repentino do que quando eu estava grávida, que também já foi bem intenso. Aí eu falei com a minha médica, olha, tô sentindo uma fadiga meio esquisita, repentina. Então tá, vamos checar a tua tireoide, vamos checar a tua vitamina D, vamos checar a tua vitamina B12, vamos checar teu ferro. Tudo tranquilo. A vitamina D tava meio limítrofe ali, mas não tava num nível que explicasse tanto cansaço. Então, assim, eu entrei um pouquinho com suplementação leve de vitamina D, mas assim, não adiantou muita coisa. Fui na minha ginecologista, né? Pensei, bom, estou com 42 anos para fazer 43. Será que, de repente, pensando que minha mãe entrou na menopausa relativamente cedo, aos 47 ou 48 anos, se eu bem me lembro, que ela me contou. Bom, de repente, né, pode ser aí que eu esteja entrando num período de perimenopausa, que é o período, dizem que pode chegar a, em média, 5 a 8 anos antes de você realmente entrar na menopausa. É um período de transição, né? Entre o período fértil, reprodutivo da mulher, até ela efetivamente entrar na menopausa. Lembrando que o período de perimenopausa, a mulher ainda está fértil, ok? Apesar de ela já estar apresentando sintomas de que ela está transicionando para o fim do período reprodutivo, ela ainda pode engravidar. Então, se você é mulher que está na perimenopausa e não quer mais ter filhos, tem que tomar as suas precauções, tá? Eu tenho o DIU, porque eu já fechei a minha fábrica. Além do cansaço, comecei a notar um esquecimento absurdo de tudo, assim, eu estar falando alguma coisa. Isso acontece muitas vezes quando eu tô gravando vídeo também, tá? Aí eu tenho que pausar, me recompor, lembrar o que eu queria falar, e aí na edição, obviamente, eu corto tudo, mas acontece muito.
Então, assim, eu tô no meio de uma frase e eu simplesmente esqueço o que eu ia falar. Eu esqueço o que eu tava falando, eu esqueço as palavras que eu quero usar muitas vezes. Eu muitas vezes estou aqui em casa ou estou no trabalho e eu levanto para fazer alguma coisa e aí eu saio do quarto, saio do cômodo onde eu estou e imediatamente esqueço. Vem cá, aonde que eu tava indo mesmo? O que eu tava indo fazer? Eu precisava pegar alguma coisa, o que eu precisava pegar? E beleza, isso acontece com todo mundo até um certo grau. Mas comigo tava acontecendo demais e eu comecei a me preocupar com isso, sabe? E foi uma outra red flag que deu aí. E aí comecei a sentir umas ondinhas de calor aí meio aleatórias. Aí eu perguntava para as pessoas, vem cá, tá calor aqui ou eu que tô sentindo esse calor? As pessoas falaram, não, eu tô tranquila, eu tô bem, não sei o que. Eu falei, nossa, então tá bom. E aí comecei a sentir de noite uma dificuldade para dormir, apesar de estar muito cansada. Às vezes ficar acordando demais durante a noite e acordando com calor e com frio. Com calor e com frio. Com calor e com frio. Então assim, eu falei, gente, esse negócio não tá certo. E aí, né, pensei na questão da minha idade, na questão da genética da minha mãe, ter entrado na menopausa por volta dos 48 anos e de que a perimenopausa geralmente começa ali de 5 a 8 anos antes da menopausa realmente chegar. E aí eu marquei com a minha ginecologista e fui lá e falei pra ela, né, todos os sintomas que eu estava sentindo. E também comecei a fazer a minha pesquisa. E aí encontrei informações, né, pela minha pesquisa e pela minha conversa com a minha médica, de que os principais sintomas da perimenopausa são alterações no ciclo menstrual, que é algo que eu não tenho como checar porque eu uso um DIU hormonal, então eu não menstruo desde que eu coloquei o DIU. Ondas de calor de início repentino e súbito, sensação de calor intensa, às vezes seguidas de calafrio, secura vaginal e queda de libido, dificuldade para adormecer e insônia, mudanças de humor, irritabilidade e aumento na ansiedade, e dificuldades na memória e concentração. Tirando a primeira característica, que é a mudança no ciclo menstrual, eu apresento todos os outros sintomas. E aí falei com a minha ginecologista e fizemos outros exames de checagem de nível hormonal, mais exame de tireoide, e confirmamos, né, que tá havendo aí já uma alteração nos níveis de alguns hormônios. Ser mãe de 2 crianças pequenas já é cansativo e desafiador, né, por si só. Todas as mães sabem do que eu tô falando. Ser mãe de 2 crianças pequenas durante a perimenopausa é triplicado desafiador, digamos assim. Porque o seu cansaço está muito intensificado, a sua irritabilidade está muito intensificada, a sua memória está toda bagunçada. Então é muito, muito, muito difícil para passar por esse período cuidando de 2 crianças pequenas e trabalhando fora e tentando dar uma educação não agressiva, né?
não violenta, e sendo que a minha irritabilidade está assim meio aflorada em algumas situações. Então eu tenho que me segurar. E a vontade de dormir assim o tempo inteiro. Por exemplo, esse vídeo tinha que ter sido gravado ontem. Só que eu fui botar meu filho pra dormir e eu deito do lado dele, boto uma musiquinha pra ele ir acalmando e dormindo, e quando eu vejo, eu acordo 2 horas da manhã. Ou seja, apaguei, não fiz vídeo, não fiz nada. Simplesmente apaguei e nem senti, sabe, que eu tava apagando, que eu ia apagar e tal. Só veio. Então eu sinto que, sem exagero, se eu pudesse, se me deixassem, eu deitasse numa cama e ficasse dormindo quanto tempo, eu acho que eu ia 24 horas. Sem exagero mesmo. Porque é nesse nível o cansaço que eu tô, sabe? Eu ainda me forço, me empurro pra fazer minhas atividades físicas, porque isso é muito importante pra mim, sabe? Pra eu ter saúde e força pra viver minha vida, pra fazer meu trabalho, pra cuidar dos meus filhos, pra ter um pouco de energia pra minha família, sabe? Uma coisa que eu me forço a fazer, sabe? É cuidar da minha saúde. Porém, tem dias que é difícil. Tem dias que eu só tenho vontade de ficar deitada na cama. E apesar de eu ter um histórico de depressão, eu sei a diferença, entendeu? Não é por depressão. Eu não estou num período depressivo. Eu estou com muita ansiedade, sim. Muita irritabilidade, mas não estou me sentindo deprimida. Então, assim, é cansaço mesmo, sabe? Algum cansaço que tá vindo de algum lugar que eu não tinha sentido antes, porque é muito intenso. Mas aí eu vou começar com a minha médica a fazer uma terapia hormonal um pouco mais leve, né? Porque para ajudar com esses sintomas, porque a partir do momento que eu começo a realmente te incomodar, afetar a sua vida, é bom você dar uma olhada, é bom você ver se tem algum meio de aliviar. E como tem, eu quero fazer, até para melhorar a minha qualidade de vida, sabe? Mas é desafiador, porém faz parte da vida de todas nós. Nós vamos ter que passar por isso em algum momento. Algumas de nós com filhos pequenos, algumas de nós sem filhos, algumas de nós com filhos já crescidos. Mas para as que estão passando por isso, com filhos pequenos, como eu, quero desejar forças, deixar aqui toda a minha solidariedade, toda a minha empatia. Eu sei pelo que vocês estão passando, sabe? Eu sei que não tá sendo fácil. Eu tô vivendo isso no meu dia a dia. Eu amo estar com os meus filhos, é a coisa que eu mais adoro nesse mundo. Porém, não tô tendo a energia pra isso, sabe? Isso também é muito angustiante, porque você quer ter energia, você quer dar seu tempo, você quer tá ali com eles 100%, sabe? Só que você tá com uma energia tão baixa, você tá tão cansada, você tá tão cheia de um monte de coisa acontecendo no seu corpo e te deixando meio doida, que você meio que não consegue, sabe? Então isso só vai aumentando, adicionando peso para esse peso gigantesco que nós mulheres e mães já carregamos durante a vida inteira, né? Então assim, não para nunca. É sempre
né? Uma coisa depois da outra, parece que a gente nunca tem um descanso real, sabe, de tudo isso. Mas enfim, tô com vocês. Procurem ajuda, façam tratamento se isso for melhorar a sua qualidade de vida e se você estiver ok com isso. E vai passar. Vamos sobreviver, tá bom? Então era só isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Um pouquinho de desabafo, um pouquinho de conversa para acolher um pouco as mulheres que também estão passando por isso. E espero, acredito que vai ficar tudo bem. Tá bom? Um beijo para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.